Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um tema da Palavra do Senhor. Calcule o número da besta, 666 ou 616. E é um tema bastante polêmico, complicado, portanto, se você pretende e tem a ideia, e pelo menos tentar compreender as dificuldades que significam e implicam a determinação e o cálculo desse número, eu convido você a acompanhar esse vídeo até o final. O texto diz, Apocalipse 13:18, aqui está no original grego, correto? A tradução, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, na Apocalipse 13, na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Muitas pessoas tentam calcular o número da besta, o anticristo, de uma forma tão errada que é inacreditável o que fazem, e você terá a oportunidade de ver no transcorrer desse vídeo. Neste vídeo você entenderá como é tão difícil fazer o cálculo e por que os nomes que se identificam não passam de especulação fruto de aprendizado errado. Os versículos de Apocalipse 13, 11 e 17 foram bem explicados nos vídeos anteriores. O que está impedindo a implantação da marca da besta, a imagem da besta vai falar e mandar matar, e você já aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe. Neste vídeo nós vamos estudar Apocalipse, a parte do capítulo 13, que se diz diretamente, se refere ao anticristo, a primeira besta, Apocalipse 13, versículo 1 ao 10 e o 18. E você verá então como o porquê desses erros, né? Como que tem sido errado, porque tem se pego apenas esse versículo isoladamente e tentado fazer os cálculos. Nós vamos ver que as coisas não funcionam assim. Apocalipse 13:1. Então nós vamos começar dos versículo 1, naturalmente. E eu pus sobre a areia do mar e vi subir, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, se a gente olhar bem aqui, né, na ilustração, está aí, apóstolo João aqui, o ator que fez o papel dele, né, no filme, as 7 cabeças e os 10 diademas. Vi emergir. O verbo anambaino em grego significa emergir, subir, ascender, surgir. Então é de onde o anticristo vai surgir e não nascer. Assim como Jesus nasceu em Belém, na Judéia, e começou seu ministério em outra região, na Galileia, o anticristo vai nascer em uma cidade, conforme várias profecias, e vai aparecer para o mundo, no centro de suas nações confederadas. Explico melhor no meu vídeo de onde virá o anticristo, porque o tema aqui não é esse, senão vai ficar maior ainda o vídeo. Do mar aqui traduz a palavra talassa, o mar, símbolo das nações agitadas e pagãs, da humanidade não regenerada, a raça de Adão, e do turbilhão da vida social nacional, da qual surgem os grandes movimentos históricos do mundo, isto é, os impérios, como veremos mais adiante. As nações ímpias, mundanas e modernas, a raça de Adão. O mar também representa o abismo, o oposto do abismo, o antro dos demônios e anjos caídos, conforme os textos do Apocalipse que estão transcritos aí. Uma besta. A palavra teion, em grego, literalmente significa um monstro, um poderoso animal selvagem. Besta, então, é a opção do nosso tradutor, porque ela define bem, né, mas poderia dizer um monstro, né, um monstro que emerge do mar, e um monstro que emerge da terra. E ficou bem conhecida como a besta. Né? Metáfora de um ser bruto, lascivo, selvagem, feroz, besta, fera, monstro, animais selvagens e perigosos. Palavra usada para designar também seres animalescos e de natureza sobrenatural, como um dragão monstruoso, um ser cruel e matador. É o anticristo, conforme 2 Tessalonicenses 2:3, o 666, da qual é o motivo deste vídeo. O apóstolo Paulo chama de um homem da iniquidade, filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2:3. Daniel chama de príncipe que há de vir, e também o pequeno chifre. Jesus o chamou de o abominável da desolação, a quem João chama de anticristo, lá em 1 João 2:18, e besta, aqui no Apocalipse, né, o 666. Tinha 7 cabeças, são 7 grandes impérios da terra que ele se refere. Se você olhar, os 2 apagados, mas sumido lá, Egito e a Síria, esses já haviam passado. Pérsia, Grécia, Roma, que era o que ele estava, né? E os 10 dedos que simbolizam o império que há de vir, né? Aqui também. A cabeça de ouro, o Império Romano, ou o Império Babilônico, a prata, o Medo-Persa, o bronze representando o Império Grego e o ferro representando o Império Romano. E ferro e barro aí, o Império Romano restaurado, vamos dizer assim, daquela parte daquelas nações, a gente vai ver mais à frente. Egito, né? Então o primeiro império está aí o Egito,
que foi desse período de 1600 a 1200 a.C., a Assíria, que foi de 900 a.C. até 6 a.C., a Babilônia, 606 a 536 a.C., o Medo-Persa, que foi de 536 a 330 a.C., a Grécia de 330 a 146, que caíram antes da época do apóstolo João, e Roma, né, de 200 a.C. até 400 do nosso tempo, depois de Cristo, que ainda existia no tempo de João, né? O sétimo é o Império do Anticristo, o Império Romano modificado, que será formado pelos 10 reinos dentro do território do Império Romano. Essa questão que nós estamos falando de Império Romano modificado, mais um pouquinho à frente você verá, porque eu vou dar os detalhes com os nomes, tá bom? Ainda não é vindo, e veremos um pouco mais adiante. Convém que o sétimo reino dure um pouco de tempo antes da vinda do Anticristo. O sétimo torna-se o oitavo reino quando o Anticristo passa a ter pleno poder sobre os 10 reinos. E aí então começa toda aquela que é na segunda metade da grande tribulação, que tinha 10 chifres. É o poder político. Refere-se ao império confederado de 10 nações, que projetarão o Anticristo, conforme as profecias de Daniel, antigo império romano que ainda estão para se formar. E aí então as nações, que depois a gente detalha ali, não é? Ângulos e tal. Tem aqui, dá para ver bonitinho. São 10 potências de nações que formarão o império do Anticristo, conforme a profecia de Apocalipse 17, 12 e Daniel, capítulo 7, versículos 7 ao 24. Germanos ou alamanos, era falando do antigo Império Romano, hoje a Alemanha. Os anglo-saxões, hoje a Grã-Bretanha, que é formada pela Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Os francos, hoje a França. Os lombardos, no norte da Itália, hoje a Itália. Os visigodos, hoje a Espanha. Os suevos, hoje Portugal. Os burgúndios, a Suíça. Os vândalos foram destruídos, né, conforme a profecia de Daniel. Os érulos também foram destruídos e os ostrogodos também foram destruídos como nação, né? Por se opor ao papado, influenciou sua derrota pelos generais. Naturalmente que os 3 povos destruídos, assim, os vândalos foram para a Polônia e a Silésia, região da Europa do sudeste da Polônia, com pequenas partes na República Tcheca e Alemanha. Então, se vândalos tem Polônia e República Tcheca. Os érulos são os originários da Dinamarca e da Suécia. Então, como vocês podem ver, mesmo destruindo o povo deles, eles foram formar outras nações que existem hoje. E dessas 10 serão parte integrante do Império Confederado, como o apóstolo João está mostrando. As demais nações, aquelas que estarão do seu lado, apoiarão, mas o seu império mesmo será formado por 10. E os ostrogodos originários da Polônia migraram para a Ucrânia e para a Itália. Então, a gente vê que as nações ainda, aonde eles foram, as nações existem. Somente no tempo do cumprimento desta profecia, poderemos saber quais são as 10 nações do governo da nova ordem mundial, que sustentará política, religiosa e militarmente ao anticristo e também financeiramente. Então está aí a visão do apóstolo João. E sobre os 10 chifres, 10 diademas, né? Então os 10 chifres, os 10 diademas. Os diademas estão sobre a coroa do dragão, mas aqui estão sobre, no Apocalipse 12, 3, mas aqui estão sobre os 10 chifres. Simbolizam a autoridade satânica com que o anticristo governará através dos governantes terrenos das nações. Em batalha espiritual, fica evidente a influência dos principados, Efésios 6, 12. Nessa operação toda que vai acontecer. Se você gosta de entender esse assunto, assista o meu vídeo Principados e Potestades e a Luta do Cristão. E tem uma visão melhor. 10 é um número que simboliza a totalidade do poder militar e político que presta ajuda à besta e também econômico, o anticristo, para exercer o controle sobre o mundo ou sobre muitas nações. Chifres sempre representam poder, como o reino animal, tanto poder ofensivo, ataque, como poder defensivo, que é a proteção. Está aí a visão de Daniel, que é interessante citá-la aqui também. Aqui o texto em hebraico, Daniel 7, 8, o texto em hebraico. A tradução, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7, 8. O profeta Daniel mostra que o império, que o anticristo é humano e se levantará desses 10 reinos. Aí a profecia de Daniel 7, 16, 24. Então vocês vejam que não tem como explicar o Apocalipse sem falar do profeta Daniel. As profecias estão interligadas. O apóstolo João retoma a imagem numérica de Daniel 2, 41, 42,
que se refere aos 10 dedos da estátua, cujos pés eram de parte de ferro, em parte de barro, em parte de ferro. O apóstolo João vê a besta como o último governo do mundo, a coalizão do anticristo, presidido por uma espécie de império romano reavivado, possuindo a força de vários poderes mundiais. Por quê? Essas nações, de alguma maneira, no passado, fizeram parte, com outros nomes, do Império Romano. Mas misturado com a perversidade, finalmente esmagado, conforme as profecias de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7. Os diademas mostram o domínio régio desse reino confederado, que ainda será formado. Então, ele não existe ainda. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Blasfêmia, em grego, significa um discurso ímpio e repreensivo, injurioso contra a majestade divina, palavras que ofendem a santidade do nosso Deus. Os títulos de exaltação a Deus serão usados pelo anticristo, que se fará um Deus, conforme a profecia também de 2 Tessalonicenses capítulo 2, na terra, pelo apóstolo Paulo. Domiciano recebia culto de adoração, pretendendo ser Deus, e se denominava Senhor e Deus. No decurso da história, toda vez que um monarca tem se identificado como Deus, ele blasfemou o Deus único e verdadeiro. Todo governante que contribuirá para a coalizão final da besta tem uma identidade, usa uma coroa, exerce domínio e poder e, portanto, blasfema o nome de Deus, até porque essa é uma característica que terá que acontecer. Aqui é Apocalipse 13, 2, o texto em grego, no original. A tradução: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aliás, né, uma imagem que tem sido utilizada pela ONU, né, e todos estão de olho, que ela acaba sendo identificada com a visão do apóstolo João. A besta que vi era semelhante a leopardo, pardalis em grego, significa leopardo, pantera. Animal africano e asiático muito feroz, que tem uma pele de cor amarelo tostada, marcada com grandes pintas pretas. Acredito que todos conheçam o leopardo. Uma metáfora para a antiga Grécia, que alude à versatilidade dos gregos, à medida em que o seu exército avançava em busca de conquista, especialmente sob o comando de Alexandre o Grande, conforme Daniel 7,6, que conquistou territórios em quase 8 milhões de quilômetros quadrados, um dos maiores do mundo antigo, e estendia-se dos Balcãs, na Europa, até a Índia, na Ásia, e incluía o Egito, na África, redefinindo o mapa do mundo conhecido da época. Realmente o Alexandre o Grande fez jus ao nome. O leopardo e os subsequentes símbolos do reino animal eram todos da nativa vida selvagem da Palestina, conhecido dos leitores de João, assim como os do de Daniel. Por isso que eles utilizam, e na visão, né, Deus mostra de uma forma que todo mundo ali entenda. Então a gente precisa entender que as visões são dadas para mentes orientais naquilo que era comum para eles. Então a gente tem que entender o que isso significava para depois a gente contextualizar. O anticristo será rápido, veloz, perigosamente mau, conquistador e incansável, como os gregos. Depois diz o texto de Daniel, com pés de João, na verdade, com pés como urso. Arctos, urso, uma metáfora para o antigo Império Medo-Persa, retratando a força feroz do reino, combinada com a sua grande estabilidade, o que está ali intimamente ligado à profecia de Daniel 7,5. O anticristo será de grande força, de autoridade e poder estável e consolidador. Depois ele fala em boca como de leão, estômago em grego, boca, onde vem a palavra estômago. Leão, o rei dos animais, uma metáfora para o antigo império babilônico, referindo-se ao poder feroz e consumidor dos babilônicos ao expandir o seu domínio, conquistando a Síria, a Palestina, o reino de Judá e a cidade de Ascalão, hoje é Israel, e a Fenícia. O anticristo, também conforme a profecia de Daniel 7,4, será um matador ameaçador com voz autoritária e blasfema, perseguidor e líder nato e admirado. Então é importante que você vá entendendo isso, porque quando a gente chegar, é muito importante que você tenha visualização, vá visualizando o que a revelação do Apocalipse fala sobre o anticristo, para quando a gente chegar no nome, fica mais fácil você fazer a sua própria conclusão. Você verá que não é assim, você pega o número e vai chutando, não. Mas vamos lá. Então, conforme estava dizendo, o anticristo, né, conforme Daniel também 7,4, será um matador ameaçador com voz autoritária e blasfema, perseguidor e líder nato e muito admirado. E deu-lhe o dragão o seu poder. A palavra grega poder aí é dunamis, né? Poder, de onde força, de onde vem a nossa palavra dinamite. Assim como Jesus Cristo foi Deus encarnado, o anticristo será um equivalente, por assim dizer, né? Uma paródia aqui, né?
ao diabo encarnado, como se diz em português, você é um diabo, né? Ele será literalmente isso, numa imitação barata, terrível e invejosa do diabo, mas ele será um ser humano, correto? Jesus era Deus, se tornou homem. Ele não vai ser um diabo que se torna homem. Ele vai ser um homem, mas é que será um homem diabólico mesmo, né? Muito usado pelo diabo. O anticristo será sustentado pelo poder do diabo. Depois fala o seu trono. Tronos, em grego, a cadeira estatal que tem um escabelo. O anticristo será um verdadeiro filho do diabo e governará o poder vindo dele. Assim como na Bíblia, no Antigo Testamento, tem filhos de Belial, filho de um principado. Ali será filho do chefe dos principados. E grande autoridade. Traduz a palavra grega exousia, o poder da autoridade. O poder de reger e governar, ou governar, o poder de alguém que vem, de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Ele fala muito de autoridade, potestade, né? É onde aparece em Efésios 6,12, por exemplo, a palavra exousia para potestades. A maioria das pessoas e das nações não poderão resistir-lhe. A sua supremacia excederá a de qualquer homem que já viveu, exceto, lógico e naturalmente, Jesus de Nazaré, o Cristo verdadeiro, mesmo como homem, nós estamos falando aqui, correto? Jesus aqui como homem. Na verdade, algumas nações irão resistir ao anticristo, assim como aqueles santos, os discípulos de Jesus, e judeus, que serão perseguidos e milhares serão mortos por não aceitarem a famosa marca da besta. E a gente tem 3 vídeos falando sobre isso, né? Bem recentes, que você poderá ler como nome, conforme eu já disse aqui no transcorrer desse vídeo. A fonte do poder dele será o diabo. O versículo 3 está aí, o versículo 3 em grego. A tradução: e viu uma das suas cabeças como ferida de morte. A sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Então viu uma de suas cabeças como que golpeada de morte. A palavra esfádizo, né? Esfádizo significa matar pela violência, matar, assassinar, abater. Não é a besta que morre, mas uma de suas cabeças que morre. Se o golpe mortal e a ressurreição se revestem de um significado profético e não histórico, isso vai se tornar claro, tornar-se claro para aqueles que viverem nessa época, durante a grande tribulação. Mas essa ferida mortal foi curada. A palavra pleguei, em grego, é traduzida como ferida, ferida letal, mortal, né? Calamidade pública, praga, aflição. E o verbo terapio, que significa sarar, curar, restaurar a saúde, curar, servir, cuidar como médico, de onde vem a nossa palavra terapeuta. Ao longo dos séculos tem sido assim interpretada essa afirmação. A forma imperial, primeiro, a forma imperial do governo do Império Romano é destruído, que será restaurado com o anticristo, né, usando como base também Daniel 2, 40, 43. Uma segunda, uma falsa morte e uma falsa ressurreição do anticristo, imitando a Cristo, conforme os textos aí, para enganar, né? Inclusive, quando foi feita a série da Record, a novela da Record, eles utilizaram a número 2. Isso porque muitos identificam a besta como o imperador Nero, que se suicidou em 68 depois de Cristo, um ano após mandar matar os apóstolos Paulo e Pedro. E o caos civil que se seguiu. Surgiu uma tradição que dizia que Nero era tão mau que ele iria voltar como outro tirano, no caso de Domiciano. É como se fosse aí usar, vai reincorporar nele, né? Entre 81 e 96, o ano da escrita do Apocalipse. Tempo em que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Uma crendice popular baseada nisso. Essa ressurreição, entre aspas, aconteceu nos reinados de Vespasiano e seus filhos Tito e Domiciano. Mais tarde, do reinado de Domiciano, entre 81 e 96, a perseguição bestial à igreja também reviveu, pois Nero perseguiu mais os cristãos de Roma. Já Domiciano fez uma perseguição mais ampla, atingindo também a aristocracia e as províncias. Uma grande maioria dos comentaristas e estudantes da Bíblia acreditam na interpretação 2, numa farsa do anticristo, o filho da mentira, pois o diabo é o pai da mentira, né, como Jesus fala em João 8,44. Portanto, nessa crença, então, ele finge lá que morre e ressuscita justamente para mostrar, é uma espécie de, por isso que ele chama anticristo, porque vem tudo contra Cristo. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Naturalmente que a terminologia aqui nós estamos falando de uma forma geral, né, genérica, mas nos meus vídeos em que eu falo de onde virá o anticristo, eu explico com detalhes o que essa palavra significa no grego, né? Aquele que está no lugar, usurpando. É a tentativa disso. A palavra taumazo é admirar-se, surpreender-se, maravilhar-se.
Pessoas do mundo inteiro ficarão abismadas e fascinadas quando o anticristo aparecer de sua falsa morte, acreditando mesmo que ele foi ressuscitado dos mortos. Seus poderes carismáticos, brilhantes e atrativos, porém ilusórios, instigarão o mundo a segui-lo sem questionar. Mas tudo é uma farsa, um embuste. Essa tem sido a interpretação até aqui. Só o tempo vai dizer se é verdadeira. Versículo 4, está aí em grego, no original, né, transcrevendo como que estava no original. Tradução: e adorar o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, a adoração a ela será terrível, né? Uma coisa triste. E adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Satanás será adorado abertamente pelos homens. Hoje existem aqueles que são adeptos, os satanistas, os luciferianos e coisas assim, né? Mas isso vai ser abrangente, muito maior, né? Porque o anticristo obterá poder e lealdade universal, como o suposto novo salvador do mundo, o solucionador dos problemas que acontecerão aqui. Séries de problemas que trarão o anticristo ao mundo. A supremacia do anticristo será algo inquestionável. O mundo, a humanidade, a raça de Adão desta geração foi preparada pelo espírito anticristo por 2000 anos para não mais crer em Deus ou que o diabo possa ser derrotado, levando até cristãos a zombarem da Bíblia Sagrada, por ter sido escrita por judeus, em sua maioria, com o aumento do antissemitismo. E a tendência é essa. Vocês vejam que o Brasil hoje é um país antissemita. Literalmente o Brasil é contra o Israel, e isso é uma coisa que vai se alastrar muito ainda. O exército do anticristo será amedrontador e ninguém terá coragem de desafiá-lo até certo ponto, quando os Estados Unidos e nações aliadas travarão guerra contra ele. É um outro assunto, mas isso vai acontecer. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esta pergunta dos adoradores da besta copia o louvor de Israel ao Senhor após a libertação dos hebreus do Egito, Êxodo 15:11. Reforçando a soberba blasfêmia do anticristo por honras unicamente devidas ao Senhor nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Então a gente vê que o anticristo será um megalomaníaco, né? Porque ele não quer títulos humanos, ele quer títulos divinos, né? Adorar a besta será o auge da idolatria na terra. Na realidade, é culto a Satanás. O fascínio que o anticristo exercerá sobre os perdidos, ímpios e crentes desviados, a raça de Adão, será incrível, aliados ao seu poder e autoridade em solucionar os problemas mundiais com a sua sabedoria aparentemente infinita, né? Uma narrativa diabólica, e como a humanidade está caindo muito em narrativa, mas também através da confederação dos 10 reinos. É por isso que as novas gerações têm sido formadas para cantar, louvar e dançar, mas não serem discípulos de Jesus, conhecedores da Bíblia Sagrada. Isso nunca. Então, a ideia é essa, porque a música será um instrumento muito utilizado pelo anticristo. A autoridade do anticristo, dada pelo diabo, será militar, política, religiosa e também econômica. E o anticristo controlará a vida, a mente e as almas das pessoas que colocarem a marca da besta. Uma grande parte da humanidade, raça de Adão, crerá que o anticristo é Deus e é mais que o cara, né? Que ele é mesmo invencível, e vão acreditar nisso mesmo. Apocalipse, Revelation, está em inglês, 13:5, na tradução do texto Os Receptos. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13:5. Foi-lhe dada uma boca que, como eu falei, boca, estômago, de onde vem a palavra estômago. O anticristo proferirá arrogâncias e blasfêmias, tal como o chifre, né? O rei predito no quarto animal da visão do profeta Daniel, lá em Daniel 7, versículos 8, 20 ao 25. Sua sabedoria será tão grande que reis e nações se prostrarão diante dele. Algo como Salomão. Seus feitos deixarão os homens boquiabertos. A televisão via satélites, a internet, as redes sociais serão um dos insubstituíveis meios que ele usará para seduzir muitas pessoas e nações. Arrogâncias, megas, pessoas eminentes pela habilidade, virtude, poder, autoridade e poder. Grandes coisas. O anticristo será excelente pregador, orador, seu discurso será para agradar a humanidade caída, a raça de Adão, e ele vai fazer isso como ninguém. O anticristo jactar-se-á de seus milagres científicos, ensinando a desprezar a crença no Deus único da Bíblia Sagrada, o qual chamará de velho, ultrapassado e inútil, coisa de gente ignorante, de mentes não desenvolvidas, pois uma nova consciência e uma nova ciência nasceram, né? Ele dirá naquele tempo.
trazendo a evolução da humanidade. Sua folha de serviços e realizações será fascinante, especialmente nas áreas científicas, diplomáticas e religiosas. E blasfêmias, a palavra blasfêmia em grego é palavras injuriosas, palavras difamadoras. O anticristo procura difamar Deus, ensinando que a crença em Deus não é mais necessária à humanidade, que está agora evoluída numa nova era, e não precisa de crenças amuletos, e Jesus Cristo, o qual mostrará ao mundo que é um mito, e quem nele acredita, acredita em mentiras. Uma humanidade evoluída não pode crer na Bíblia. Aliás, a Bíblia está incomodando muita gente desde hoje, né? Até mesmo ditos mestres cristãos. Antíoco IV Epifânio sacrificou uma porca sobre o altar de Deus, com atitude de desprezo ao Deus dos hebreus, que nem comiam carne de porco por ser considerado imundo. Então ele fez isso mesmo para... Só que o anticristo não é realmente para estraçalhar com os hebreus, não é para afrontar mesmo. Agora o anticristo vai sentar ele. E a autoridade, exúzia, como eu já expliquei, autoridade, licença ou permissão. O anticristo não terá obstáculos para o que terá que fazer, mas a permissão dada por Deus tem um tempo bem específico, conforme as escrituras sagradas, e nós veremos daqui a pouco. O Deus soberano estabelecerá os limites nos quais o anticristo terá permissão para falar e agir. Deus permitirá que ele expresse suas blasfêmias para levar a fúria de Satanás no auge no planeta Terra, durante 3 anos e meio. Profecias aí de Apocalipse 13, 5, 11, do 2 ao 3, 12, 6, 13, 14, e também em Daniel. Para agir 42 meses. Literalmente temos fazer 42 meses. Este período, também citado em Apocalipse 11, 2 e 12, 4, está confirmando Daniel 7, 25. 3 anos e meio, que é a segunda metade da grande tribulação, é a parte final. É onde também vem os juízos mais terríveis. Ele agirá como anticristo, com plena autoridade por 3 anos e meio, e esta é a segunda metade da grande tribulação. É o tempo de terror que o Senhor explicou bem em Mateus 24, 21, 25. Os 3 anos e meio finais, 1260 dias, do tempo de angústia de Jacó, conforme o profeta Jeremias 37, e da 70ª semana de Daniel, ou 70 semanas de Daniel, conforme Daniel 9, do 24 ao 27, conhecidos como a grande tribulação. Esta última metade é lançada pelo abominável da desolação, conforme Jesus, o nosso Senhor, disse em Mateus 24, 15. Apocalipse 13, 6. Aqui o texto em grego e a tradução. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E abriu a sua boca em blasfêmia, publicamente, pela TV, via satélite, internet, redes sociais e pela imprensa escrita, conforme Daniel 8, 10, 12, contra Deus. Os imperadores que aceitavam serem adorados no culto ao imperador negavam a realidade e a influência do Deus dos judeus e dos cristãos, né? E chamava os cristãos de ateus por não adorarem ao imperador. Curioso, né? O anticristo será pior do que todos eles juntos. Para lhe difamar o nome. Palavra grega onoma, o nome. O nome é usado para tudo que o nome abrange, todos os pensamentos, os sentimentos, do que é despertado na mente, pelo mencionar, ouvir, lembrar, né? Você fala o nome da pessoa, você já tem a referência de toda a pessoa, né? Pela oposição, autoridade, interesse, satisfação, comando, excelência, ações, etc. De alguém, e nesse caso é de Deus. Então, é tudo aquilo que é atributo de Deus, tudo aquilo que se atribui a Deus. Isso significa, Deus se resume todos nos seus atributos. É o caráter de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A crença cristã, a Bíblia Sagrada, será considerada um conto de fadas, mitos e mentiras. Deus, Jesus Cristo, tudo será humilhado, enxotado, desprezado e ridicularizado de uma forma demoníaca, intimidando e debochando dos crentes. Será mais ou menos como se uma pessoa hoje, falando a sério, afirmasse crer em Saci Pererê. Ou, eu diria até, né, acreditar em político. E difamar o tabernáculo. A palavra skeinei, tenda, tabernáculo, ver Apocalipse 12, 12, é símbolo do céu, do terceiro céu, é a morada de Deus, a saber, os que habitam no céu. A palavra skeinu, fixar o tabernáculo, residir, são todos os que moram no céu. O céu, a morada de Deus, os anjos santos e todos os seres celestiais que Deus criou. Os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, aqueles que já morreram e já estão lá, que já estão na glória. Os mártires da grande tribulação, mortos pelo anticristo, por serem fiéis ao Senhor Jesus. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a terra, toda a tribo e língua e nação. Foi-lhe dado também
de dome, dar, conceder, permitir alguém, traduz o verbo grego. É importante frisar que Deus permitirá tudo isso, o que significa que tudo está debaixo do controle da soberania de Deus. Nada escapa aos seus detalhes. Que pelejasse contra os santos e os vencesse. A palavra poieio, o verbo grego, é fazer guerra, é guerrear, é pelejar. O anticristo perseguirá e vencerá muitos dos crentes que forem salvos durante a grande tribulação. Haverá um genocídio de crentes salvos, uma matança gigantesca. Nós do Ocidente não fazemos ideia disso, mas os cristãos chineses, africanos, os países árabes, norte-coreanos e alguns países também latinos, né, entendem muito bem o que isso vai significar, porque eles passam por isso hoje. Ser-lhes-ão negados emprego, comida, compra e venda, dinheiro, assistência médica e hospitalar, por se recusarem a ter a famosa marca da besta e adorar o anticristo. Não tendo a marca da besta, seus familiares ou terão que aprender a viver pela fé em Deus, como Israel dos 40 anos no deserto, ou morrerão às mínguas, né? Está aí Mateus 24, 12, Jesus nos alertando. O anticristo terá permissão para massacrar também os judeus, conforme Daniel 7, 25 e Mateus 24, 22, após quebrar a aliança que fará com Israel e os árabes islâmicos. Eu abordo bem isso no meu vídeo de onde virá o anticristo. A besta exige culto para si, né? Conforme está no versículo 8. E quando os santos se recusam a se submeter, eles serão martirizados, decapitados, terão suas cabeças cortadas fora do corpo. Não só os cristãos, mas também judeus. Mas, apesar de seu aparente fracasso, a morte deles, os mártires gozam de vitória em Cristo, tanto imediatamente, conforme o texto do Apocalipse 6, 9 e 11, quanto depois, quando as suas orações pela derrota final da besta forem respondidas e atendidas por Deus. Lá em Mateus Apocalipse 19, 11, 21. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A autoridade do anticristo será quase universal, alcançando quase todas as nações. Contra as demais fará guerra, por se recusarem a ceder ao seu domínio. Apocalipse 13, 8, o texto em grego. E adoraram-ne todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Então a alteração vai ser bem grande. O culto ao imperador nos tempos de João era obrigatório em todo o Império Romano, e em que a figura do imperador era adorada como se fosse um deus. Assim irá acontecer com o anticristo, que será adorado como um deus. E aí o livro da vida. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. A palavra no original é biblos, um livro escrito, né, um rolo. O plural é bíblia, que significa livros, de onde o termo bíblia, do grego ta bíblia, os livros, né, surgiu na era cristã primitiva, sendo popularizado por escritores como João Crisóstomo, já em 386, 388, para se referir ao conjunto do Antigo e Novo Testamento, embora os textos originais se chamassem Escrituras ou Lei e os Profetas. Segundo Timóteo 4, 13. Então vem daí, ó. Vocês podem ver aqui no original, do 2 Timóteo 4, 13, aqui, tá? Bíblia, os livros. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, né? Então ele manda trazer os livros, né? Já era chamado de Bíblia, né? Então ele traz a Bíblia, né? Por isso que até hoje nós chamamos de Bíblia. Bíblia Sagrada, os livros sagrados das Sagradas Escrituras. Da vida, zoe em grego, vida, toda alma viva. Ensina que, de fato, os verdadeiros crentes que passarão uma grande tribulação não adorarão ao anticristo. O livro da vida é um rol celestial com os nomes daqueles destinados à nova vida por meio do sangue de Jesus Cristo. É uma espécie de livro no cartório celestial, como temos nos cartórios das nossas cidades, o rol dos habitantes que viverão a eternidade na Nova Jerusalém com Deus. Do cordeiro que foi morto. O texto ensina que a única forma do nome de uma pessoa ser escrito no livro da vida é aceitar, né? Confessar com sua boca, Romanos 10, 9, a Jesus Cristo como Senhor, crendo que de coração que ele morreu por nós na cruz do Gólgota, ou do Calvário. Calvário em latim, né? Gólgota em aramaico. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor Jesus, que morreu para adquirir a salvação para aqueles que Deus escolheu, estava cumprindo o plano eterno. Romanos 10, 9, está aqui o texto em grego.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí então a frase desde a fundação do mundo. O sacrifício vicário, né, quer dizer a palavra que significa em nosso lugar, de Jesus Cristo fez parte de um propósito remidor de Deus, mesmo antes da criação do universo, conforme está lá em 1 Pedro 1,20. Os planos, mandamentos e profecias do Senhor são tão reais e concretos quanto os próprios acontecimentos em si. Mas só terá benefício para quem crer e obedecer. Não adianta conhecer apenas. De acordo com o propósito eterno de Deus antes da criação, a morte de Cristo sela para sempre a redenção dos eleitos, para ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, com base lá em Romanos 8, 29. O anticristo jamais poderá tirar a salvação dos eleitos. O eterno registro dos eleitos jamais será alterado. Nem os escolhidos salvos adorarão o anticristo no dia dele. Vamos seguindo. O 13:9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Isso se refere à capacidade de ouvir espiritualmente, ouvir corretamente de maneira com que se deve ser ouvido, e não conforme suas conveniências, e também depois obedecer, naturalmente, né? É ouvir com entendimento espiritual correto para obedecer e depois ser abençoado. Jesus usou o termo muitas vezes, lá em Mateus 11:25, 13:9, Marcos 4:9, etc. Essa frase omite as palavras "o que o Espírito diz às igrejas", conforme aparece nas 7 cartas endereçadas às 7 igrejas. No Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17 e 9, no capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Isso tem sido visto pelos estudantes da Bíblia, pelo fato de que nesse ponto a igreja de Jesus já foi arrebatada até as nuvens, cumprindo a profecia de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. E o termo igreja só volta a aparecer em 22, 16, após descritos todo o período tribulacional. Tem sido interpretado assim. Quem hoje é capaz de ouvir a verdadeira mensagem de Cristo e obedecer, esse será salvo. Quem será naqueles dias capaz de ouvir e obedecer? Esse será salvo. Apocalipse 13:10. Texto em grego. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a sabedoria e a paciência dos santos. Se alguém leva para cativeiro vai. Traduz o termo grego aikimalosia, cativeiro, ser levado cativo. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. As palavras de julgamentos que Jeremias proferiu sobre Judá, em Jeremias 15, versículos 2 e 3, tornaram-se em palavras de consolo e estímulo, vocês imaginem, na grande tribulação. Os crentes que estiverem na grande tribulação e permanecerem fiéis a Jesus devem manter uma confiança paciente em Deus para realizar seus propósitos e não devem adotar os métodos da besta e do anticristo, e nem um desespero, e nem a sua famosa marca. Aqui está a perseverança, upomonei em grego. Estabilidade, constância, tolerância, paciência, que espera por alguém. No Novo Testamento é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé em Jesus, e piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. A fidelidade dos santos. Traduz a palavra grega aqui, fidelidade pistis, é a palavra grega que os escritores do Novo Testamento usaram, inspirados pelo Espírito Santo, para traduzirem a palavra hebraica de Abacuque, emuná, uma forma contratada, emuná, que para os hebreus significa confiança e fidelidade, e não fé, um sentimento, como geralmente se pensa em português. Aqui o tradutor manteve o sentido hebreu de fidelidade, né? É um chamado para nossos irmãos crentes em Jesus durante a grande tribulação aceitar a perseguição do anticristo com perseverança e firmeza. Confiar no Senhor será fundamental. Muitos santos em Cristo serão presos e executados, como nos tempos da igreja de Atos, e como tem acontecido hoje em diversas nações, fatos aos quais eles não devem resistir, mas aceitar com paciência o sofrimento como Deus lhes ordena. Apocalipse 13:16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Antes de pensarmos em coisas físicas na mão e na testa, temos que entender a marca da besta. Ela envolve muito mais do que isso. Mão, significações, o que você faz, como você vive, testa, seus pensamentos, as suas ideias, que você acredita e defende. Maiores explicações dos meus vídeos, você já aceitou a ideia da marca da besta e o que está impedindo a implantação da marca da besta. E a imagem da besta vai falar e mandar matar. Lá nós damos mais detalhes. Apocalipse 13:17, aqui em grego.
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Para que ninguém possa comprar. Traduz o verbo grego agorazo, estar no mercado, ir ao mercado, negociar lá, comprar ou vender. Vender aqui é poléu, negociar, por troca, vender, vendedores. O direito da pessoa jurídica e pessoa física será retirado por ele. O comércio e exportação, a importação até as simples compras de alimentos, remédios, roupas e outras comodidades essenciais para a vida diária, somente serão realizadas se receberem a estampa, a marca 666. Por inferência, podemos ver aqui Lucas 23, 28, 30, onde se vai chorar por si mesmo e pelos seus filhos. Por inferência, podemos ver aqui Lucas 23, 28, 30, onde se vai chorar por si mesmo e pelos seus filhos. Quer dizer, como Jesus fala isso no seu sofrimento, né? Filhas de Jerusalém, né? Ele fala isso, né? Se fizeram isso ao linho verde, que dirá os linhos secos. Quer dizer, se fizeram isso para alguém que era puro e sem pecado, inocente, imagine o que farão com os pecadores, né? Dividi esse tema em 4 vídeos, por isso que eu estou fazendo esse à parte. Você já aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe, é o primeiro vídeo. O que está impedindo a implantação da marca da besta, o segundo vídeo. O terceiro vídeo, a imagem da besta vai falar em matar. E o quarto vídeo, que é esse aqui, calcule o número da besta, 666 ou 616, justamente para poder separar os temas e ficar vídeos menores, ainda que nem tão menores assim. Como entender e calcular o número da besta? Então agora nós passamos ao tema que faz jus a esse vídeo. 666. Aqui está a sabedoria. O que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Seu número é 666, traduz a Bíblia textual. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. A Bíblia de Jerusalém, católica, tradução católica. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666, na tradução da NVT, a nova versão transformadora. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. A corrigida, Almeida, edição revista e corrigida. Aqui há a sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, a King James fiel. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, na Almeida Revista Atualizada. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, a tradução da Almeida Corrigida Fiel. Aqui há a sabedoria. Traduz a palavra grega Sofia, que inclusive é nome, né? Hoje é nome de meninas, né? Inteligência em descobrir o sentido de algum número ou visão, no sentido profético, né? Visão profética. Discernimento, sabedoria espiritual, próprias dos que são discípulos de Cristo e no discipulado aprendem e praticam. Conhecimento adquirido pela experiência, como discípulo. Aquele que tem entendimento, traduz a palavra nous, muitas vezes traduzido como mente, né? Entendimento, intuição. Intuição espiritual, é a visão espiritual, ou seja, é ter visão profética. O poder de ponderar e julgar imparcialmente e discernir. Calcule, traduz a palavra grega pseifidzo, que significa computar a sua gematria, a soma das letras que compõem seu nome, hebraico ou grego. Nós vamos falar disso daqui a pouco, aliás, é o que nós vamos trabalhar bastante aqui. Calcular numericamente, como em gematria, para chegar a 663. Pois o foco do Apocalipse é decifrar o número da besta, contabilizar, também o sentido, em procedimentos contábeis, né, os seus atos, né, você vai colocar aí débito e crédito, investigar, besta, teirion, besta selvagem, besta fera, um animal perigoso e venenoso, uma metáfora para um ser bruto, lascivo, selvagem e feroz, um monstro, né, como eu já falei, porque é o número de um homem. Apenas a gematria não é o suficiente para se identificar quem é o anticristo. Então, só um número não vai ser suficiente. Por isso, o apóstolo João afirma que é preciso sabedoria e entendimento, o que requer uma visão profética muito acurada e bem treinada, o que nos leva a prestar atenção no terceiro significado da palavra calcule, né, conforme eu já passei, você pode voltar o vídeo.
calcule, né, o pseifídio, contabilize o que o anticristo fez ou fará, olhando para o futuro. Então, você tem que pensar tudo que eu falei para você até aqui e mais um número. Então, é essa sabedoria que ele está dizendo. Isso explica porque tantos nomes totalizam 666 e não são anticristo. Não basta a gematria totalizar 666, entende? Nós vamos ver isso na prática. Assim, serão necessárias uma comprovação e uma prova mediante a qual o nome do anticristo poderá ser identificado, depois que tal pessoa haja sido manifestada. Assista meu vídeo, o que está impedindo a manifestação do anticristo, inclusive um dos vídeos mais assistidos, e a qual eu agradeço a todos, né, que Deus abençoe vocês. E continue assistindo e compartilhando, que é uma mensagem importante para os nossos dias. O número, contudo, há de ser esse pseifídio calculado, computado, contabilizado, não meramente contado ou enumerado, como os ocidentais geralmente estão fazendo. A gente vê que não está fazendo, pega o número, calcula, é aquele lá. Não, ele está dizendo que você tem que contabilizar. Você vai pegar as ações que são descritas nesses versículos que nós comentamos aqui, e mais um número. Daí o nome do anticristo não será reconhecido ou identificado somente por sua gematria, mas que será um elemento a mais entre os fatores do seu cálculo. 666, mais suas ações reveladas, conforme detalhado em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 10, conforme nós passamos daqui, né? Que até eu expliquei versículo por versículo, e você poderá depois rever. E o seu número é 600, hexacosioi, e 60 hexaconta, e 6 hex, de onde vem o hexa, né? Falando em termos de seleção brasileira que não veio ainda. 6, o número 6 é o número do ser humano, do humano, né? 66 é uma expressão mais enfática do mesmo fato, isto é, do 6. E 666 é a expressão concentrada ou potencializada do 6. Isso quer dizer, é o apogeu da soberba humana, a raça de Adão vivendo independente de Deus e o oposto ao seu Cristo. Por isso que é anticristo, por não aceitar o reino de Deus. Não diga 666, como é costume dizer. 666. Aliás, a gente vê, olha, 666, www. Vocês vão ver que isso está errado, pois aprenderá nesse vídeo que é totalmente errado. O correto é 666. João, o apóstolo João, revelado pelo Espírito Santo, não diz que é 666. 666 não 18. 666 é uma outra história. Conforme o texto original bíblico ensina, não podemos mudar isso. Qual o significado do 6 para os leitores de João? Por que ele usa esse 6? Na sua expressão, ele está revelando 6, né? Em hebraico, desse jeito aí. Qualquer cristão judeu, leitores do livro, né, do Apocalipse, que leu esse texto do Apocalipse na época do apóstolo João, automaticamente iria pensar na Mesopotâmia. De onde veio isso, né? 10 mil a.C., na Suméria, na Babilônia, no Egito. Na Suméria surgiram as primeiras civilizações. Na Suméria é que foi inventada a escrita. 4.000, 3.200 a.C., na Mesopotâmia, em 3.500 a.C., foi inventada a matemática. E quando os sumérios inventaram a matemática dos primeiros números, sempre com base no número 6, porque o seu sistema sexagemal usava a base 60. Muitos divisores, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. E o número 6 é um dos principais divisores desse número. Eles faziam todas as contas colocando o múltiplo de 6. A base 60 era útil para a medição, se originando o método de contagem usando as falanges dos dedos, 12 dedos em cada mão. E a outra mão para contar os grupos, 12, né? 12 vezes 5. Então, como você vê aí, então, eles contavam nas falanges, 1, 2, 3, 1, 2, 3, assim, né? Então, totalizando isso, eles contavam esses daqui. A divisibilidade de 60 foi fundamental para a astronomia sumérica e babilônica. A divisão tem um círculo de 360 graus, que é 60 multiplicado por 6. E a divisão do tempo em horas, minutos e segundos, 60 minutos em uma hora, 60 segundos em um minuto. Coisas que nós temos até hoje. São legados diretos desse sistema sexagemal. Então, se seja sexagesimal, né? Para você ver como isso veio até os nossos dias. E assim, não demorou muito para que o número 6 se tornasse um número sagrado para os sumérios. Depois para os acadianos, depois para os babilônicos, cujo rei mais famoso foi Hammurabi, autor do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, e depois para os caldeus, né, 612 a.C., onde ambos habitavam a Mesopotâmia, atual Iraque. Quando a Babilônia surgiu, o Código de Hammurabi já tinha o número 6 como número sagrado, e todo múltiplo dele era tido como sagrado também. Quando Nabucodonosor ergue o Império Neobabilônico,
o caldeu, a prática de usar o 6 como número sagrado permaneceu, tanto que a imagem do ídolo que ele manda erigir é construída por múltiplos de 6. E a gente vê assim, né, lá em Daniel, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a essa altura, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados, na província levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia, o grifo aí é meu. Os cristãos judeus e os judeus na época em que o Apocalipse foi escrito, 95, 96, mais certo em 96, do nosso tempo, né, depois de Cristo, ainda conforme a arqueologia e os manuscritos do original grego da época, sempre entendiam que Roma, o Império Romano, né, era a nova Babilônia, que Deus permitiu que viesse para punir e perseguir ao povo judeu, por causa da quebra da aliança com Deus, uma rebelião. Assim, a primeira Babilônia destruiu o primeiro templo de Salomão em 586 a.C., sob os exércitos de Nabucodonosor, que onde foi quando sumiu a Arca da Aliança e nunca mais se encontrou. Ela simplesmente sumiu, ela não foi levada por Nabucodonosor, né? Com certeza Deus a separou para o momento oportuno. A segunda Babilônia espiritual ou mística, o Império Romano, chamado de Roma, né? Destruiu o segundo templo, conhecido como Templo de Herodes, no ano 70 d.C., sobre os exércitos do general Tito. E assim, eles chamavam Roma de Babilônia. Você vê isso em Apocalipse 18:2 e em 1 Pedro 5:13. Em Apocalipse 13 e 17, do 1 ao 9, o apóstolo João vê a última Babilônia, a terceira, né, espiritual e mística, a grande prostituta, a nova ordem mundial, ou novo império do anticristo, que será formada no tempo do anticristo, e em alguns países que formaram o antigo império romano, conforme nós mostramos anteriormente, e vão fazer parte. Vai destruir o terceiro templo, que será construído com a ajuda do anticristo, cumprindo a profecia de Daniel 9:27, 2 Tessalonicenses 2:13, versículos 3 e 4, e Mateus 24:15. E no meu vídeo lá sobre o anticristo, né, de onde virá o anticristo, nós elucidamos melhor esse tema. Afinal, é 666 ou 616? Se fosse 666, seria, num exemplo de gematria aqui, Nero César. É da direita para a esquerda que se lê o hebraico, correto? 616, Nero César. O seu número é 666. O número 666 ele carrega um símbolo profundo, o auge da imitação e da mentira. Representa o homem, criado no sexto dia, a raça de Adão, tentando ser Deus e falhando. É o selo do engano que promete poder, mas rouba a alma. Você entende o que está por detrás disso? 666 ou 616? O número correto da besta qual é? Alguns manuscritos dizem realmente 616 ao invés de 666. E muitos pregadores têm alardeado por aí que te enganaram e que o verdadeiro número da besta é 616 e não 666. Como explicar essa diferença? Ambos, 666 e 616, aparecem em manuscritos antigos do Apocalipse 13 e 18, como o número da besta, com 66 sendo a variante mais comum em textos gregos posteriores, enquanto 616 surge em fontes como o papiro 115 do século III. A diferença é explicada assim. A variante resulta de cópias manuais do texto bíblico, onde escribas alteraram ligeiramente o número para adequá-lo às transliterações do nome do imperador Nero em hebraico, ou latim, via gematria, sistema que atribui valores numéricos a letras. Nós veremos daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Em hebraico, Nero César, ou Kaiser, né, soma 666, incluindo o N final, sem ele como Nero César. Soma 616, possivelmente uma adaptação latina. Então, houve uma adaptação aí, mas o manuscrito original, nós vamos ver aqui, isso sugere um código secreto dos cristãos do século I para criticar Nero, perseguidor de cristãos, sem expor o texto a romanos. Então, era uma forma que eles tinham, né? O manuscrito mais antigo do Apocalipse é o papiro 47, é o P47, né? Datado no início do século III, cerca de 200, 250 depois de Cristo. Ele contém Apocalipse 13 e 18, com o número 666. Detalhes sobre ele. Esse papiro, também chamado de papiro de Dublin, faz parte da coleção Chester Beatty e é o mais antigo testemunho completo da passagem do número da besta. Ele usa a abreviação grega padrão para 666, confirmada por análises textuais e de apoio de Irineu, no século II, que cita 666 como a leitura majoritária em cópias antigas. E por que é importante? Então, esse manuscrito aí, P47. É o mais antigo do Apocalipse e lá está 666. Então, essas variantes vão surgir depois, correto? Irineu de Lyon
130 a 202 do nosso tempo, né, depois de Cristo, era cristã, foi discípulo de Policarpo, 65, 156 da nossa era, depois de Cristo. E Policarpo foi discípulo do apóstolo João, que morreu no ano 103. Essa é a importância do discipulado de Lucas, conforme Lucas 6,40, Jesus fala, correto? Então, o Irineu, que está testificando, ele foi discípulo do Policarpo, e o Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então, eles aprenderam com sequência, né? Muito importante o discipulado, ainda que tenha original, mas também tinha o discipulado que mantinha. Irineu explicara que surgira essa dúvida ou disputa já naquele tempo, mas 666 era de fato o que recebera do apóstolo João. Existem cerca de 300 a 315 manuscritos do Apocalipse que sobreviveram até hoje. A grande maioria desses manuscritos, especialmente o de data posterior, apresenta o número 666 como o número da besta e segue o P47, que é o mais antigo. Então, não resta a menor dúvida, né? No entanto, um pequeno número de manuscritos, incluindo o fragmento mais antigo conhecido, o Papiro 115, datado do século III, traz o número 616. Mas o P47, que é o mais antigo dele, traz 666. Como calcular o número da besta com a gematria? Então aqui nós vamos entrar na parte de cálculo. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Isso é o número 666. Calcule o número da besta. Aqui é a gematria, do grego geometria. Refere-se ao processo pelo qual valores numéricos são atribuídos às letras do alfabeto hebraico. Gematria é o estudo de palavras quando traduzidas em números e vice-versa. Nos alfabetos ocidentais atuais, nós temos letras e números como caracteres separados, né? Letras romanas, algarismo, né? Em português, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. e tal, né? A, B, C, D, E, F, G, H e por aí fora. E aí vai. Em hebraico moderno também, mas no hebraico antigo, no latim, e grego arcaico e clássico, não era assim. Em hebraico existem 22 letras diferentes, como podemos ver no quadro abaixo. Então, eram dadas números, né? Então, por exemplo, aqui, olhando aqui, Aleph vale 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, Re 5, Vav, o famoso Vav 6, que pode equivaler ao nosso W. E alguém pegou 666 e falou, olha, www é 666, aí é a internet. Tá errado, vocês vão ver. E assim vai, correto? Tá vendo? Lamed 30, Kof 100, Resh 200, Shin 300 e Tav 400. Mas 5 delas têm uma grafia extra se aparece no final de uma palavra. Como o M. Tem o M normal, Men 40. E M final, Mensoft 600, que é a grafia da letra no final de uma palavra. Com as letras soft no final, temos um total de 27 letras distintas em hebraicos, e é assim que eles contam, né, contavam. O grande complicador em se tentar fazer uma tradução letra por letra é que os caracteres em hebraico e o grego antigo, para ficar nos nossos exemplos bíblicos, né, o grego e o hebraico, que foram escritos a Bíblia, né, o hebraico o Antigo Testamento, o grego o Novo Testamento, que são idiomas orientais, nem sempre possuem correspondentes fonéticos exatos no nosso alfabeto ocidental, e aí complica bem. E você veja, Deus falou com uma nação, então o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a parte em aramaico, né? Mas a grande maioria em hebraico. Agora, quando Jesus mandou pregar o evangelho para todas as criaturas, né? Toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, então foi em grego, porque o grego era o que é o inglês hoje, era uma língua que se falava universalmente na Terra, né? Os ocidentais têm dificuldades em entender essas coisas, e aí complica. As vogais em hebraicos, com frequência, estão implícitas e não são colocadas em caracteres específicos, somente no hebraico moderno, mas a gente tem que ver o hebraico antigo. Vav, a sexta letra, por exemplo, como nós vimos ali, se você pode voltar, né? Que pode ser letra V e não o W, mas também é a letra O e a letra U, como a própria palavra, um exemplo da palavra Torá, que soma 611. Então, você tem o T, Tav, 400, o Vav, 6, Resh, 200, e o A. O A está implícito no H, né? Rei, 5, dá 611. Caractere por caractere, em português, seria TVRH, pois é um caso em que o Vav tem o som de O e o Rei tem o som de A.
e cujo total é 611. Então, vocês vejam que não é assim simples, né? Isso corresponde ao número de mitzvot, que são obrigações em hebraico, né? Dadas por Deus através da lei de Moisés, conhecidas como a lei de Moisés, por exemplo, fala isso em João 17, né? Que a lei veio por Moisés e a graça por Jesus Cristo, o nosso Senhor. As outras duas mitzvot foram adicionadas depois. Então, se quisermos fazer 666 com o menor número de letras possíveis, como é de praxe, em hebraico, escolheríamos, por exemplo, aí eu vou pegar o exemplo do www, que foi muito publicado, inclusive tem um vídeo explicando com detalhes isso aí. Ele pega 666, olha só, Mansoft, 600, é um M, o Samek, 60, S. Aí ele vai pedir o quê? Como nós já temos 660, o 6, um VAV, que é um W, 6. Então, o correto seria MSW e não www. Correto? Por quê? www é 666, é 18. O texto fala 666. Então a gente fala, e o 666? Não, é 666. Entretanto, muitas outras palavras ou outros nomes podem somar 666. E a gente vê. Então aí está novamente para vocês verem a gematria, como é feita, né? Aleph, enfim, Yod, tá aqui, ó, tudo bonitinho. Então é assim que é contado. No tempo de João, poderia ser Nero César, uma forma de se dizer o imperador na época. Nero morreu em 68 depois de Cristo. Domiciano, que era chamado de segundo Nero, porque quando foi escrito o Apocalipse, o Nero já tinha se suicidado. Então a gente pega aí Nan, porque observa que é dessa forma. Resh, 200, Vav, 6, Nun, 50. Aí o Kof, 100, Samek, 60 e Resh, 200, que dá os 666. O Nero César seria assim em português, né? Porque como não tem vogais, você tem que desconsiderá-la. Que foi calculada pela gematria. A vogal E não entrou e o Vav tem o som de O. Em Nero, em César as vogais E A não entram, correto? Vocês observam, porque não tinha isso no idioma, a gente tem que respeitar. Então não é fácil. Então eu fiz aqui de uma outra forma para facilitar. Neron, o E tá a vogal E está inclusa aqui, o Nan equivale a Num, né? 50, você pode olhar de novo na tabela. O Resh, o nosso R, 200. Aqui o Vav tem valor de O, 50. O N, Nan, 50. César, ó, o E está junto, equivale ao Kof, 100. O Samek, o A está junto, a gente tem que colocar porque não tinha A, é só pelo som, né? 60. E o R, Res, 200. Na gematria, então, 666. O problema, por exemplo, de saber o nome de Deus, né? O YW, WH, ele não tem nem os sinaizinhos, né, que equivalem às vogais, então não se dá para saber. Nos tempos modernos, mas eu explico isso no meu vídeo com bem detalhes, caprichadinho, no vídeo do nome de Deus, né, Yahvé, Javé, Jeová. Nos tempos modernos, o número tem sido calculado de forma variável, para representar e chegar ao nome de Maomé, de Lutero, Papa Benedito IX, Napoleão, o Imperador Guilherme da Primeira Guerra Mundial, Hitler na Segunda Guerra Mundial, Mussolini entre as duas guerras, Vicaris Filii Dei em latim, Adonicão, que teve 666 descendentes da Esdras 2 e 3, Diocleciano, imperador, né, romano, Calvino, Balaão, e aí fora, vai ser um monte de gente. Mas isso é um erro grotesco e muito longe da verdade do Apocalipse. Então vocês estão vendo que não é fácil. Somente quando a profecia estiver próxima de se cumprir, Jesus capacitará seus discípulos e discípulas com visão profética a ponto de fazer o cálculo correto e identificar quem é de fato o anticristo, a besta que emerge do mar, o 666. Aí veio a pergunta, podemos calcular o número da besta em grego, português, latim, português ou outro idioma? Resposta, não é possível calcular o número 666 em português, em inglês ou outro idioma, porque o sistema de gematria, ou ipsofilia, como o grego, né, a gematria hebraica, e isopsefilia, psefia, um nome complicado, né, isopsefia, em grego, descrito em Apocalipse 13, 18, que associa números e letras para decifrar o número da melhor, né, baseia-se nos alfabetos hebraico e gregos antigos, não no alfabeto latino moderno usado em português. Não, a língua portuguesa vem do hebraico, assim como o inglês vem do grego. Então, é baseado em línguas orientais e que, na época, não dispunham de vogais.
Aplicar isso ao português seria anacrônico, pois o texto bíblico é do século I depois de Cristo, anterior ao desenvolvimento do português, séculos 9 a 12, quer dizer, 1000 anos depois, e ao seu alfabeto padronizado, o inglês do século V. É anacrônico, que está de desacordo com os usos e costumes da época, e, portanto, o resultado sempre dará errado. Você vai tentar fazer a adaptação. Por que anacrônico? Gematria era a prática hebraica e greco-romana do século I. O português surgiu 1000 anos depois, na Península Ibérica. Interpretar 666 via português ignora o contexto original. Perseguição romana, possivelmente Nero ou Domiciano, aqui no caso Domiciano, não, Nero já era morto. E impor retroativamente um sistema inexistente na época do Apocalipse. Então, os erros são porque a gente tenta abrasileirar, dar jeitinho brasileiro, mas tem que ser fiel. Por isso que o João disse aqui, é necessário sabedoria. Então, como eu disse lá, o Nero 666, Nero César, né, a proposta. Passos para aplicar Apocalipse 13 e 18. Transliterar o nome para hebraico. Converta o nome greco-latino, exemplo, Nero César, para letras hebraicas, né, como a gente fez o exemplo aí. Essa é a regra que pede o Apocalipse. Aí você vai ver em 9:11, o Abaddon, o Amargedon, né, sempre a regra para o hebraico. Por quê? Porque João era hebreu, ele estava escrevendo para um público onde, embora tivesse igreja cristã, tivesse muitos gentios, mas havia uma grande maioria de hebreus, de judeus cristãos. Então eles entenderam tanto que ele usa muito a terminologia judaica no Apocalipse. Atribuir valores às letras da direita para a esquerda, porque o hebreu é da direita para a esquerda, pois é como se lê em hebraico e não da esquerda para a direita, como fazemos em nossas línguas. Então, Resh, 200, Samet, 60, Kof 100, Nun 50, Vav 6, Resh 200, Nun 50, conforme eu já expliquei anteriormente. Então, somando tudo isso, vai chegar aos 666, né? 260, 150, 6, 250. Somar os valores. Ignore os espaços ou vogais não escritos no antigo hebraico. Use formas finais só-se no final da palavra, como eu dei lá do main soft, né? Interpretar. Se somar 666 pode aludir a besta, Nero no contexto histórico, ou um segundo Nero, que seria o Domiciano, como símbolo do imperador atual nos tempos do Apocalipse, pois Nero morreu em 68 e o livro foi escrito em 96, 28 anos depois. O Nero ainda era a sombra, né? Como Hitler, né? Foi. No visual, então, a gente viu aí a somatória chegando a 666, né? Os 50, 200, 6, 50, 100, 60, 200 e 666. Assim, não basta ir calculando por calcular. E quando um nome totalizar 666, sair por aí gritando que descobriu quem é o anticristo. Muitos fizeram isso no passado e se deram mal e acabaram depois eles mesmos não acreditando mais. Seria uma grande tolice. Antes, atentar para que o apóstolo João escreveu de forma bem clara. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem e o seu número é 666. Os grifes são meus. Como eu não entendo nenhum dos dois no momento, né, prefiro deixar que o Espírito Santo revele no tempo certo, a quem ele escolher revelar, concedendo visão profética plena. Hoje, não tem como você pegar o contexto, porque não está acontecendo aquelas coisas que ele descreve, como eu expliquei versículo por versículo, né? Então, volte a ser um discípulo, esteja no discipulado, se alimente da palavra do Senhor. Coloque Cristo em primeiro lugar em sua vida. Lucas 6,40 em grego. O discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Então aprenda a palavra do Senhor. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Jesus te abençoe. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que vem, que há de vir o seu Senhor. Jesus te abençoe. Maranata, tá aí. Ora, vem Senhor Jesus, o nosso Senhor virá. Então, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, tudo para a honra e glória do Senhor. Naturalmente, você terá que ver várias vezes, porque não é fácil. Como vocês viram, não é assim simples de se sair calculando o número da besta. Há muita necessidade da direção do Espírito Santo, porque o Apocalipse, como toda a Escritura, foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações.
Deixa o seu gostei aí, que nos ajuda muito. Também pode deixar um comentário para a edificação dos irmãos. Que Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo com aqueles que amam a palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a honra e toda a glória seja ao único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.